Senhor Lindolfo, tudo bem? Eu tomo a palavra ao senador Jean Paul Prats. Obrigado, presidente. Obrigado ao depoente, obrigado à relatora. Obrigado, deputada Caroline, que me deu uma turbinada aqui com o seu chimarrão poderoso. Vamos aqui às perguntas. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria mais uma vez repisar quem está nos assistindo e ao próprio depoente, para que se sinta mais confortável entre nós, que nós não estamos entendendo e sabemos perfeitamente que não há crime absolutamente nenhum no envio, no disparo de mensagens, seja por motivo comercial, seja por motivo dentro da lei eleitoral e mesmo dentro do próprio processo eleitoral, outros crimes eventualmente que possam ser praticados estão investigados fora da seara da sua maquinária lá e do seu estabelecimento. O que está se tentando criar, olhar aqui, em termos de nexo causal e verificação, é se há um uso ilegal de identidade alheia, que isso caracterizaria, imputaria a uma pessoa que é inocente, não sabe, está lá no interior, não sabe-se lá onde, um crime de enviar eventualmente uma mensagem criminosa, injuriosa, caluniosa, etc., no CPF dele. Então, isso é a primeira coisa. E, obviamente, que aí o canal que faz isso, ou que usa deliberadamente uma lista de CPFs, manda para os empregados e manda associar esses CPFs a chips simplesmente para fazer envio, é crime. A outra coisa que é crime é a disseminação do conteúdo, como eu disse aqui, injurioso, difamatório, calunioso ou de qualquer espécie próxima disso. Isso é crime. É crime tanto quanto fabricar o conteúdo e enviá-lo, porque é um canal de disseminação. Não adianta dizer que é igual ao correio com a carta fechada, que não é. É um crime e a empresa, como eu disse, salientei anteriormente aqui, no controle de qualidade de serviço dela, ela tem que ser capaz de garantir para os seus clientes, inclusive corporativos, não apenas eleitorais, que ela não esteve cometendo crimes ou não vai usar aquele mesmo chip para cometer um crime depois. Porque quem vai receber aquela mensagem de conteúdo ecológico, social, etc. e tal, depois pode vir receber do mesmo usuário uma mensagem criminosa. Não vai entender nada e isso vai depor contra a empresa que é sua cliente. Então você tem que ter um controle de qualidade, portanto tem que sim conhecer o conteúdo das mensagens que manda. Se você não manda, se você como sócio da empresa não conhece, alguém conhece. Aí me leva a pergunta, veio aqui esse funcionário Hans, que tem lá seus motivos para estar chateado com o mundo e todos, consigo principalmente, porque foi lá demitido, sabe-se lá que contrato ele tinha ou não tinha, né? Tem uma causa trabalhista contra a sua pessoa, as suas empresas. Esse camarada, ele realmente sabe do que está falando, ele entendia a metodologia toda da sua empresa, ele recebeu de algum dia uma apresentação como a sua, como você faz para um cliente natural, de como funciona a inteligência desse processo, a metodologia completa disso, ou ele era um mero operador manual, contratado aí na rua, como vários outros ali, para ficar pegando o chip, voltando, tirando de um telefone, botando em outro, e olhando, e está, na verdade, se aproveitando de um momento de exposição para virar uma celebridade em cima de um processo trabalhista? Ele teve e tem, né, um conhecimento totalmente equivocado da nossa operação. Logo, ele desconhece completamente a forma como é feita a empresa, trabalha como um todo, né? Ele está na ponta final, por exemplo. Ele é um executor de uma operação apenas, que é a final, que é o envio das mensagens, por exemplo. Exatamente. É uma peça minúscula de um sistema bem maior, que a inteligência que está por trás é muito mais ampla do que o que ele expôs aqui, é isso? Correto. Pois é. Agora, ele então se arvora em dizer que o conteúdo era isso ou aquilo. Ele sabe mais que o senhor, que é dono da empresa? De maneira alguma. Não deveria, né? Muito bem. Deixo no ar isso aqui, só para a gente poder dar a oportunidade também de dizer quem é a pessoa que lhe acusou. Né? Sim. Outra coisa, aí, outro capítulo completamente diferente. O senhor mostrou também um slide, eu me atenho muito a essa questão da exposição a clientes, são mais de 60 clientes corporativos, marcas bem conhecidas, e aí você colocou, utilizaram, entre aspas, utilizaram a nossa plataforma direta ou indiretamente. Isso significa que nem todas aquelas marcas faturaram, você não faturou contra todas elas, você faturou eventualmente para uma agência, Exato. Não é isso? Exato. Alguém intermedia isso naturalmente, como quem faz agência de publicidade, por exemplo, também. Exato. Né? Nós temos algumas revendas, né, que atuam, marca XPTO, que usa a nossa plataforma. Né? Nós falamos que são empresas que fazem white label, né? Ou seja, botam a sua marca
Tá? Ok. Logo, elas podem ter sido contratadas e entra simplesmente como a agência XPTO ou a revenda XPTO que está executando a campanha. Uma agência de publicidade normal, corporativa, não estou falando de eleição, poderia até incluir eleição, mas uma agência de publicidade normal poderia estar trabalhando para vários clientes dela, contratando a sua empresa. Perfeito. Ok. O senhor tem nota fiscal, obviamente, né, de todos esses faturamentos ou atestado de serviço para colocar essas marcas no PowerPoint. Sim. Ok. Essas notas, inclusive das agências, permitem que o senhor mencione o cliente delas como usuário do seu serviço. O nosso contrato permite. Ok, perfeito. Não, tudo bem, é perfeito. O senhor conhece ou prestou serviço, tem nas suas listas, ou poderia verificar para nos dizer depois, se a empresa Solução Propaganda e Publicidade Limitada, CNPJ 03067849, ao contrário, 13, é cliente da sua empresa? Outra, FLM Propaganda e Publicidade Limitada, CNPJ 78667-201, ao contrário, 34. Solução Propaganda e FLM Propaganda são seus clientes ou foram? Desconheço essas empresas por nome, tá? Podemos checar isso e informá-lo. Perfeito, eu gostaria que fosse informado. O senhor me confirma se é sócio ou diretamente ligado, mas sócio principalmente, das seguintes empresas: Yacos, Datastone, Deep Marketing, tudo ok aí? Sim. Kiplix, Red Telecom e Malte através de Flamarion e Maria de Lourdes, é isso? Sim. Quais dessas empresas faturavam clientes diretamente? E quais não faturavam clientes diretamente? Havia uma lógica em ter essas empresas? Uma fatura cliente, outra emprega pessoas, por exemplo? Veja, tudo depende de acordo com o tipo de contrato, né? Por exemplo, nós temos clientes que têm 5 anos. Se a gente entra num processo administrativo para poder trocar essa empresa para qualquer outra que seja atual, não faz sentido, é muito trabalhoso. Então, praticamente não tem uma lógica, né? Isso é uma informação é um pouco aleatório. Se te falar que tem uma lógica, não tem. Não, essa é a pergunta. Eu vi aqui, tem um certo padrão aqui, porque, por exemplo, a Deep Market só faturou Henrique Meirelles. 99% Henrique Meirelles e o número 400 para Senado, Maureen Maggi, mas muito pouco. Outras têm siglas mais, digamos, no espectro à direita, outras têm mais siglas à esquerda, enfim, não sei se tinha uma lógica nisso aí, de colocar pessoas mais afins numa pessoa jurídica e outras noutra. Ou se as agências, eventualmente, faziam isso. Isso não foi utilizado. Não foram. Essas empresas, as 5 que eu mencionei, mais a Malte, contratavam mão de obra diretamente ou tinha uma outra empresa para contratar mão de obra? Sim, nós temos praticamente todas as empresas, eu acredito. Então, a maior parte dessas empresas vai ter um fluxo de caixa tal que ela consiga pagar os seus próprios empregados. Sim. Não há transferência de dinheiro entre essas empresas? Pode haver, não sei. Teria que checar, Excelência. Perfeito, ok. Não é problema. Veja, eu não estou aqui mexendo em nada que eu suspeite, não. Simplesmente entendendo a lógica do sistema das empresas e acho perfeitamente louvável se você tiver uma lógica para trabalhar com isso, com a mão de obra adotada, ou, por exemplo, um projeto que se abre novo, fazer uma empresa específica, não há nada contra isso, né? Por fim, outra pergunta era se houve, você trabalhou, se lembra, isso não é difícil de lembrar, porque é uma coisa um pouco mais sui generis, com clientes do estrangeiro, ou seja, recebendo dinheiro de clientes de fora do país. E isso, esclarecendo às pessoas que estão nos assistindo, isso não emite nota fiscal. Normalmente a pessoa emite um invoice em inglês ou na língua que for, por fax ou PDF, etc., e há um contrato de câmbio no Banco Central que fica registrado no Banco Central. Então, quando um cliente estrangeiro, eu já tive empresa que fatura para cliente estrangeiro, o registro da operação que leva ao imposto, ao pagamento do imposto, não é uma nota fiscal e sim um contrato de câmbio no Banco Central. O senhor teve algum tipo de operação dessa? Recebeu dinheiro em dólar, ou criptomoeda, ou em libra esterlina, ou em euro, que gerasse algum tipo de contrato no Banco Central de câmbio? Não fizemos nenhuma transação exterior, não recebemos nenhum tipo dessas moedas correntes. Tá, perfeito. Por fim, para não exauri-lo, como é que se comprova se o serviço, se eu sou o seu cliente e quero que você me comprove que de fato fez aquele envio, aquele disparo e que esses disparos
atingiram tais e tais nichos e que tal que nós elegemos juntos numa reunião de pauta. Como é que se comprova no final esse envio se você apaga os backups e apaga o registro do envio dos torpedos? Perfeito. Nós não apagamos nada. Tá? Os relatórios de envios comprovam quantas pessoas utilizaram, quantas pessoas tiveram o WhatsApp inativo. Então, todo cliente tem acesso a um relatório de envio onde se mostra para quem foi enviado, que região, como e o conteúdo? Exatamente. Então, está tudo registrado lá? Sim. Podemos solicitar esses registros? O advogado vai analisar. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Concedo a palavra ao deputado Túlio Gadelha. Aliás, presidente, fiz a solicitação desculpe, delegado Éder Mauro. Deputado Éder Mauro. Ao toalete. Então, eu vou passar para a deputada Carla Zambelli, depois, após o deputado Éder Mauro. Não, mas Vossa Excelência, eu sei que a senhora estava agoniada porque estava o último na fila, agora é bom que a senhora antecipou. O Éder saiu.